Olá, pessoal, bom dia. Aqui é a psicóloga Carla Andrea falando. As pessoas têm me pedido e, à medida do possível, eu vou atendendo esses pedidos. Então, a nossa temática hoje é bullying. Vou falar um pouquinho sobre bullying. Né? Bullying é uma palavra de origem inglesa que ficou conhecida mundialmente em todo mundo, né? Fala muito hoje sobre bullying. Significa agressividade. E bullying é todo ato de violência física ou psicológica direcionada, cometida a alguém. Geralmente por parte de alguém que se acha superior em relação àquela pessoa. Não necessariamente aquele que é agredido pode ter feito algo de ruim para esse agressor. É um ato repetitivo e intencional. Por exemplo, além de psicóloga, eu sou educadora, eu já atuei como educadora e já passei por algumas situações em que eu tive que colocar um pouquinho na gaveta os assuntos do cotidiano relacionados à grade para que eu pudesse trabalhar e evitar, assim, problemas futuros. Existe uma lei hoje, né, que essa lei as escolas devem trabalhar, a lei é anti-bullying, direcionadas às escolas para que ela trabalhe não efetivamente para punir o agressor, não é essa a intenção dessa lei. A intenção é trabalhar realmente com medidas preventivas, né, e que vá fazer com que evite, amenize ou extingue aquele comportamento agressivo por parte daquela pessoa. Os psicólogos são alguém extremamente gabaritados, capacitados também para estar trabalhando essa questão do bullying. Hoje nós temos o psicólogo educacional, né, que atua aí nas escolas, de uma forma a vir acrescentar, cooperar com a equipe pedagógica. E essa pauta em questão é um assunto muito sério e todos os gestores, né, dessas instituições devem trabalhar com essa lei, desenvolver projetos em cima dessa lei. Bom, o bullying, desde a década de 90 para cá, vem se intensificando, né, vem sendo cada vez mais ato corriqueiro. É importante também ressaltar uma coisa. Tudo hoje as pessoas acham que é bullying. Ai, fulano falou uma brincadeira, é bullying. Não, não é assim, né? Nós temos amigos e esses amigos, principalmente os íntimos, a gente tem, é normal, é comum a gente brincar e às vezes falar alguma coisa. Mas quando que não é bullying? Vou explicar para vocês. Exemplo, eu tô aqui, aí chega uma pessoa, uma amiga ou não, e brinca e fala assim: e aí, mal-humorada? Se eu aceitar a brincadeira, né? Se eu sorrir e levar ali de boa e tal, não me sentir agredida, não me sentir ofendida, isso não é bullying, tá? Para ser considerado bullying, tem que ser um ato intencional e repetitivo, né? Então, se eu aderir à brincadeira, né, e foi uma troca, uma via de mão dupla, e eu acabo dizendo, mal-humorado é você também e tal, então isso não é bullying, tá? Agora, eu não gostei da brincadeira. Aí a primeira vez a pessoa fez, mas de uma segunda ela repete, e mesmo não gostando de novo, ela torna a repetir, torna a repetir. Eu me sinto psicologicamente violentada, eu não gostei, aí passa a ser bullying, ok? Geralmente as crianças e os adolescentes são um número em massa que sofre com isso, principalmente nas instituições escolares, nas escolas. E por isso mesmo essa lei foi implantada. Tem um filmezinho infantil que eu gosto muito de assistir que nos dá alguns aprendizados. Seria importante a família, os pais, assistirem com as crianças e estarem pontuando algumas referências, alguns pontos importantes
para que se trabalhe a questão do respeito ao próximo, o princípio da alteridade, né? Porque a gente deve amar as pessoas e respeitar e fazer a elas aquilo que a gente gostaria que fizesse a nós, ou não fazer a elas aquilo que nós não gostaríamos que fizessem conosco, tá? Esse é o princípio da alteridade. E as diferenças estão aí, elas existem, ninguém é igual a ninguém, e não cabe a mim querer que as pessoas pensem e sejam, né, da minha maneira, da minha forma, e viva no meu padrão de vida, ou se adeque às minhas opiniões, concorde com tudo que eu falo, né? Uma questão muito polêmica também hoje, que tem crescido muito, a questão da homossexualidade. Fico impressionada que está também intimamente relacionada com bullying, né? Quantos homossexuais têm sofrido bullying? Quantos homossexuais têm sofrido? E muitos tem se revelado, muitas às vezes nem teve o interesse geneticamente ou comportamentalmente por uma outra pessoa do mesmo sexo. Mas assim, foi tão criticado, tão falado, foi tão apontado, tão taxado, que eles acabaram por fazer como uma espécie de reivindicação, de dizer assim, a vida é minha, né? Eu faço dela o que eu quiser. Claro, cada um tem o direito de ser e de viver da maneira que quer, gente. Percebe que até o próprio Jesus Cristo, quando andou sobre a face dessa terra, tudo que ele ia fazer, olha que ele só fez o bem, e tudo que ele ia fazer, ele perguntava: tu queres ser curado, né? Tu queres que eu faça isso? Então, o livre-arbítrio, ele tem e deve ser respeitado, né? E essa questão também de muito querer que a pessoa seja igual a mim, hétero, querer que a pessoa faça da mesma forma que eu acho que tá correto, que tá legal, não é por aí, né? Até porque essa pessoa que se preocupa muito com a vida do outro, tem uma questão preocupante na vida dela. Porque o Freud diz que quando o Paulo me fala do Pedro, eu sei muito mais do Paulo do que do Pedro. Então, por que ficar preocupando tanto com a posição comportamental das pessoas, principalmente quando elas sabem, né, o que são bom, o que é bom, o que é ruim para ela? Isso eu já estou falando de adulto, de jovens, mas claro, é evidente que se tratando de criança, compete à família, o meio, né, o seio familiar, seja essa família patriarcal, seja homofóbica, seja família canguru, seja família nuclear, não importa, porque hoje tem vários tipos de família. O importante é que essa família venha trabalhar, né, a questão da construção do superego nessa criança de respeito e amor ao próximo. Então, esse filmezinho que eu gosto muito e que dá para trabalhar com criança, eu sugiro a vocês, pais, educadores, passe, é um filmezinho muito bacana, não tem nenhuma legenda que não possa criança assistir, qualquer idade é livre, tá? Chama-se Lucas, um intruso no formigueiro. É muito legal, eu gosto demais, eu assisto todas as vezes que passa aqui na Sky, eu assisto com meus filhos e tem algumas coisas que a gente pode tirar de lá como aprendizado. No início do filmezinho, em forma de desenho, o Lucas, ele se sente majoritário, ele se sente maioral em relação às formigas. Então ele começa a atacar o formigueiro, a matar as formigas, a fazer xixi em cima das formigas. E as formigas ficam o taxando assim como alguém muito mal, né? O vingador, o violento, o exterminador, né? Como ele é conhecido. E de repente, porque existe a lei da semeadura, né? Aquilo que você faz ao outro, você vai certamente achar alguém que faça a você também. Aí vem um outro que também tem esse mesmo sentimento do Lucas em relação à formiga e acaba fazendo com eles atrocidades. Até que um dia acontece um fator, claro, de ficção, né, com inverossimilhança, mas dá para ele tirar as aprendizados. E aí ele vai, se torna uma formiga,
e se torna pequenininho demais e vai conviver no formigueiro. E ali há todo um processo de aprendizado. É muito legal, dá para pontuar com a criança muitas coisas. Princípio do respeito, da alteridade, do amor ao próximo, né? E aí, você gostaria, seria legal, né? Colocar sempre no lugar do outro. Essa é a questão da empatia que nós devemos implantar nas nossas crianças e mais que elas cresçam com essa ideia, com esse superego construído com respeito e amor ao próximo. Respeitar a diversidade, respeitar a opinião dos outros, né? Eu tive alunas que sofreram bullying e eu tive que parar o conteúdo ali por um instante para trabalhar, para que não houvesse coisas piores futuramente. Por que muitos que sofreram bullying na escola, na infância, hoje chegam em cinema, como aconteceu já nos Estados Unidos, em outros lugares, e vai matando, ou volta na escola? Quem lembra de uma chacina que teve, que o menino estudou na escola quando era criança e sofreu muito bullying, ninguém fazia nada, porque uma coisa também é você ficar assistindo de camarote, né? O Tiago, um apóstolo, o Tiago, ele diz que se você sabe fazer o bem e você não faz, então você está pecando também. Aí você fica muitas vezes apontando o pecado do outro, né? E esquece do seu. Que tal se a gente implantar o amor? Eu costumo dizer que o segredo do sucesso, o segredo de um mundo melhor é o amor. O Michel Foucault ele fala que nós vivemos em uma sociedade que nos faz sofrer, uma sociedade que nos perturba, que nos incomoda, que nos faz sofrer o tempo todo, e é verdade. Então ninguém precisa estar apontando os nossos defeitos, nós somos conscientes dele. Ninguém precisa estar apontando para o homossexual, né, que ele é homossexual, ele sabe disso. Vocês acham que eles não sofrem? Sofrem pra caramba, sofrem muito, né? Ninguém precisa estar apontando para uma pessoa gordinha que tem uma obesidade mórbida ou não, que é um pouquinho mais recheinha. Ninguém é assim porque quer, não. Cada um é diferente um do outro e a gente precisa respeitar e amar as pessoas do jeito que elas são, né? Também, antes de Jesus ser assunto ao céu, não foi ele quem ensinou, né? Não deu um mandamento novo? Qual foi esse mandamento? Amar ao outro como a ti mesmo. Esse é o segredo. Então, a gente respeita, trabalha essa questão aí da diversidade, do respeito ao próximo, tá bom? Cabe à família, cabe aos pais, aos educadores de uma forma geral. Então, eu tive uma aluna, várias, né? Mas uma em especial, que os pais chegaram a me procurar, que ela estava sofrendo bullying, e aí eu trabalhei, eu tive que pausar por um instante o conteúdo e desenvolver um projeto em cima disso aí. Trabalhei com a questão dos alunos, do respeito, né, ao próximo com os alunos, e deu muito certo. Após ter trabalhado isso, deu uma amenizada, mas eu chamei, né, a mãe, a tia, os responsáveis e disse para trabalhar principalmente com essa criança, porque eu não estaria o tempo todo em todos os locais que essa criança estaria. Então, a minha parte eu fiz, mas muitos não iam fazer a deles. Então, para que ela entendesse que ela era amada, que ela era querida e que ela era importante e especial do jeito que ela era, e se aceitasse assim, tá? Essa também é uma condição importante para que não venha futuramente a desencadear reações violentas, porque violência gera violência. Quantas coisas nós podíamos ter evitado, mas nós assistimos de camarote, né? Não fazemos nada. Não é conosco, não é com meu filho, não é com a minha família. Acaba que a sociedade, de uma forma geral, sofre, né? O mundo, a natureza geme, chora, sofre com todo o processo, porque nós somos seres sociais. Nós não vivemos isolados do mundo, nós estamos inseridos em um contexto social. Então, o que o afeta